Mano, Chaotic era um anime que passava na rede TV, né? Nunca fui fã. Achava a animação toda cagada, porque o desenho é muito feio. Simplesmente achava que era uma cópia de Yu-Gi-Oh! Eu não. Eu tô dando a minha opinião aqui de quando eu era mais jovem. De quando eu era mais jovem. Ah, Leozinho, e qual a sua opinião agora? A mesma de quando eu era mais jovem. Bora pro vídeo. Da 4Kids. A 4Kids. 4Kids. Não tem como ser legal. Ou tem? Tem. Como eu disse, Chaotic é uma série produzida original. Que não julga o livro pela capa, filho? Eu só, ó. Sabe como é que eu escolho um livro pra eu ler? Eu olho a capa do livro. Finalmente nos Estados Unidos nas mãos da 4Kids, famosa por estragar tudo o que toca quando tenta adaptar animes no ocidente. Mas dessa vez algum milagre aconteceu, porque Chaotic é muito bom, considerando o que se esperava que acontecesse, né? E no caso do Brasil em especial, Rapaz. considerando que a gente não tinha muitas outras opções além do TV Kids naquela época. A série tem esse estilo de arte bem único, pra não falar outra Pode falar, pode falar. Único meu pinto. Muito feio. coisa. A primeira temporada foi feita em Flash pela Bardell Entertainment, responsável por uma boa quantidade de desenhos norte-americanos até hoje. Mas a partir do episódio 40, em que começa a segunda temporada, a Dongwoo Animation, uma empresa coreana, assumiu a animação da série, com um estilo bem mais familiar para os desenhos americanos. Os fãs reclamaram bastante dessa mudança que tirou o ar especial que a série tinha, mas eu pessoalmente acho esse primeiro bem feio. Especial. Aí, porra, aí sim qualquer coisa. É feio pra caralho. O Chaotic que a gente conhece foi baseado num jogo de cartas dinamarquês, que já tinha boa parte da mitologia interna que é o forte dessa série, mas ele passou por algumas leves mudanças a pedido da 4Kids. Desde o Now or Never, o Tom já era o protagonista da série, só que com um design bastante diferente. E o Kaz, o melhor amigo do protagonista, era na verdade um vilão bully da série. Felizmente, tudo isso foi mudado para algo muito melhor pela 4Kids, que jogou todos esses clichês fora, mas ainda aproveitou. Mano, muito feio esse desenho, rapaziada. É sério, não... Vocês podem falar, eu gostava. Vixe, eu tanco não, mano. O universo rico por trás. Claro que a animação é feita para promover o card game, mas eles foram bem mais além do que precisavam ter ido. No nosso Chaotic, os personagens até jogam com as cartinhas em situações bem específicas, mas a maior parte do tempo é jogando o jogo digital. Não esse jogo digital, dentro do mundo virtual de Chaotic, um hub que reúne jogadores escolhidos para realmente viver o jogo online deles. E isso é genial, porque todo mundo já vai saber como as coisas funcionam, só precisam se adaptar aos novos controles. E isso acaba criando oportunidades perfeitas para eles explicarem as coisas para quem tá assistindo sem... Ué, o cara tinha 1 milhão de bonecos e jogava só com um, né, mano? Sem ficar com aquela cara de tutorial forçado. Eles sempre começam explicando que vão escolher tal criatura em tal terreno com tal equipamento. São estratégias que realmente funcionam no card game real, mas que na animação são demonstradas visualmente, sem depender da nossa imaginação. Mesmo que eu vou assistir Ben 10 tem 10 alienígenas só usar um. É foda, pô. Enquanto joga. Todas as cartas físicas tinham um código horrível na frente e o link do site na parte de trás. Foi uma decisão um tanto bizarra da parte deles, mas essencialmente venderam o card game para ser propaganda do jogo online, porque lá você coloca esses códigos e monta os seus decks. E por isso até essa parte do jogo foi levada pra série, só que de novo de uma maneira muito mais divertida. O desenho se divide em duas vertentes: os combates entre os jogadores nas arenas do
Chaotic, onde eles vão acumulando vitórias para poder enfrentar os Codemasters e com isso ganhar cartas raras, acesso a regiões secretas ou coisas do tipo, e a parte em que eles também escaneiam alguma coisa para montar os decks deles. Só que nesse caso eles escaneiam o mundo de Perim, e por isso a maneira de conseguir novos monstros, terrenos e itens pro jogo é se aventurando por ele e escaneando coisa feia, mano. Tudo com esse aparelho. Só que antes de entrar na mitologia da série, que é realmente o que torna ela muito legal, eu preciso falar sobre esses scanners. A série desperdiçou um elemento muito interessante que poderia ter mudado completamente o rumo dessa história. Quando o jogador é escolhido para entrar no Chaotic, só o que é transportado é a consciência dele. Mas ao mesmo tempo, o corpo no mundo real continua como se nada tivesse acontecido. E como é que isso funciona? Isso é inclusive o conflito do primeiro episódio, com o Tom achando que nada aconteceu e ele foi enganado. Mas sim, existem dois Toms ao mesmo tempo, um real e um virtual. E foi aí que perderam a chance de explorar o conceito do que nos torna nós mesmos. A gente é o corpo físico ou o conjunto de experiências e memórias? O cara jogou o videogame fora, meio. Falou, foda-se, então não quero. Que a gente tem. E se um jogador quiser viver pra sempre dentro do Chaotic? Em que momento as duas versões deixariam de ser a mesma pessoa? Infelizmente isso não é explorado de maneira nenhuma na série, porque depois das madrugadas de jogatina... Para de comentar aqui para Sword Art Online, porra, tem nada a ver não. Sword Art Online, você em si, fica dentro do jogo. Todo mundo volta pro corpo físico e aí as duas vidas simultâneas se encontram. Mas tá, pra não ser injusto, tem um episódio que quase brincaram com isso. Tinha um personagem que tava um mês sem se reconectar com o ele virtual. E ele tava numa cadeira de rodas. Então inicialmente fica aquele sentimento de que ele não voltou porque tava querendo escapar da própria realidade. Mas é a 4Kids, né? Não dá pra ser tão dark. Mas eles nem precisavam, poderiam ter apresentado o Chaotic como uma fuga muito feio, mano. Saudável, um lugar que dava liberdade pra ele, mas no final das contas ele só tava preso por uns monstros mesmo, nada demais. Outra coisa relacionada a essas memórias e identidade pessoal é justamente a maneira como os monstros são usados no jogo. Os que os jogadores se transformam vão ter todas as memórias e vida deles até o momento do scan, e por isso eles sabem como se movimentar nos terrenos, usar as habilidades e itens deles. Fazer o roleplay direitinho, inclusive, deixa os monstros mais fortes pro combate. É pra realmente ser um monstro, já que tudo que ele viveu tá dentro da sua mente. E daí vem aquela parte de explorar o mundo de Perim em busca das coisas pro jogo. Os monstros burrões e fracos são bem fáceis de escanear, mas os que realmente valem a pena vão dar muito mais trabalho. E às vezes só vão deixar... é verdade, tem isso, né? Você conseguir escanear e você tinha aquela carta, né? O jogador conquistar a confiança deles. E até o momento do scan é importante, porque se você tentar pegar um monstro numa época que ele tá doente, a carta vai ficar mais fraca. Da mesma forma que se você voltar depois dele aprender uma habilidade nova, a carta também vai ter essa habilidade. E tudo isso só pode acontecer porque o mundo é muito rico e vivo. Parece bastante uma mistura de Magic the Gathering com World of Warcraft, porque ele tem aquele negócio de várias facções e raças, cada uma com a sua... A Moliro mudou a animação. Caralho, Moliro, tu não tá assistindo o vídeo não, porra? Ele falou lá no começo que a partir da segunda temporada a animação mudava, mano. Ei, boy! As culturas, cidades e visões de mundo bem próprias. Alguns monstros vão até ter histórias bem interessantes e que se conectam com os poderes deles no jogo. Uma criatura intocável e absurdamente poderosa é perfeita pro Chaotic, mas na vida pessoal dela é só tristeza, porque ela destrói tudo e todos que ela tenta se relacionar. A comparação com o MMORPG é a que faz mais sentido, na verdade, porque os humanos caíram naquele mundo que já tem uma história acontecendo e meio que se meteram nisso. As criaturas até ficam meio irritadas, porque é a vida deles que as pessoas estão considerando. A ripeste. Arcoiristing Xered. X45. Xierum vá ver o humilde se pegando com o Claire no The Sims. Onde é isso, mano? Onde diabo é isso?
só como um joguinho. Mas né, um monte de criança e adolescente não vai ter maturidade pra entender que a guerra do jogo é uma guerra real. E muito menos que as ações deles vão impactar nessas relações que já são complicadas. Tem inclusive humanos que abandonam o Chaotic e vivem nesse mundo, fazendo comércio ilegal de coisas que eles escaneiam e depois destroem pra ser os únicos a ter. Mas o foco fica... Caralho! Oh, isso é foda! Isso é da hora, isso é uma mecânica muito foda. Essa daqui é uma mecânica foda, mano. Claramente nos 4 personagens principais, em especial o Tom e o Cass, que se aliam de uma maneira muito mais próxima ao outro mundo e o submundo. Eles conseguiram a confiança dessas duas tribos a ponto de serem enviados em missões pra eles. E aí usam o Chaotic pra extrair informações de soldados inimigos que foram escaneados, ou então pra treinar e conhecer locais que eles precisam invadir, fora o teletransporte instantâneo por toda Perim pra levar mensagens urgentes. Essa integração entre o jogo e o mundo foi realmente bem construída. Mas o ponto forte do Chaotic realmente é a mitologia que a 4Kids até preferiu não mexer muito. Os dois grupos principais são os Overworlders, traduzidos como Outro Mundo. Pois falando de World of Warcraft, nunca mais jogaram, né? Vocês é otário, mano. Os Underworlders, traduzidos como... Mulher inventando tá trabalhando. Submundo. Essas duas tribos são inimigas mortais, com uma rivalidade tão antiga que ninguém nem lembra quando começou. E isso é inclusive carregado pelos próprios jogadores, que defendem muito um deck em relação ao outro. Nem fudendo que Flashpoint vai fazer a música do Jesus. Mas além delas, existem duas outras tribos nesse mundo, os Mypidians e os Danians, que são mais na deles, sem nenhuma rixa tão forte assim, mas que também caem na porrada com todo mundo constantemente. A questão é que esse mundo todo tá em estado de guerra. Diz a lenda que todas as tribos de Perim lutam para controlar a Córtica, a fonte primordial de energia desse mundo. Só que cada tribo tem a sua própria versão dessa história. Nenhuma tribo confia o suficiente na outra para deixar tanto poder perto de onde ela habita. E aí realmente o conflito não é entre o bem e o mal. Os demônios não sofrem preconceito e são os vilões automaticamente. A gente tem os personagens humanos vendo cada lado da história. Proibir preconceito no coisa. História mostra que realmente não tem certo ou errado. Os dois estão numa guerra que não tem propósito de verdade. E aí, a segunda temporada chega com os dois pés no peito dessa ideia. Em um certo momento, um monstro aleatório lá é descongelado e fala que tá adormecido por mais de 2000 anos. E por isso, literalmente viveu essas lendas de Perim. Ele conta que no início eram 5 tribos, e todas viviam em paz, aprendendo sobre o mundo, exceto os Marillions, que eram muito mais avançados que as outras 4 que nós conhecemos. E isso causou uma inveja nelas. Obviamente eles estavam escondendo alguma fonte de poder só pra eles. Talvez até a própria Córtica. E disso surgiu a Primeira Guerra. Mas como eles tinham literalmente a fonte de poder da criação do universo, eles derrotaram as outras 4 tribos e se isolaram atrás dos portões, criando o paraíso perfeito pra eles e deixando esse mundo caótico pra trás. Depois a gente descobre que isso é só meia verdade e o monstro descongelado era um Marillion querendo libertar os amiguinhos dele. Essa raça é conhecida como os... E mudaram a porra do design das cartas, pô. Cara, ficou... Porque antes era mais cartoon, né? Agora tá um negócio mais 3D, HD, sei lá que porra é, mano. Profundos. Todos têm visuais com tentáculos e poderes de manipular a mente dos outros. Então sim, olha a influência do Lovecraft mais uma vez em uma obra infantil. Em nenhum momento isso é dito na série, mas é muito fácil interpretar que a guerra inicial entre as tribos atuais foi meio armada para que elas nunca mais se unissem e abrissem o portão que precisa delas 4. Porque quando abriu, meu amigo, enquanto eles destruíam toda Perim, eles destruíram o jogo também, porque todo mundo só começou a jogar com deck de Marillion, já que era só simplesmente controlar a mente do adversário. Aí é foda, tem que nerfar os Marillion. Se eu sabia que o Lovecraft era racista, sabia não, mano.
e fazer ele se destruir. Mas tá, o plano dos polvinos era inundar o mundo todo derretendo as calotas polares para dominar os territórios inimigos. Aí vai ter todo o drama do melhor soldado do outro mundo se sacrificando, parando o tempo ao redor dele para impedir a tsunami de se mover. Tem o Kayor e o Maxor ganhando novas formas ultra poderosas para enfrentar juntos o vilão final que tem 3 estágios tipo um RPG japonês. Mas aí, já que não existe mais as intrigas entre as tribos, a terceira temporada mergulha com força na história por trás desse mundo. Quando Ai, que tanto. Você gostava disso aqui, mano? Você achava bacana? Porque eu vou dar minha opinião. Ó, a primeira temporada, quando ele estava mais na... então, a primeira temporada, quando parece que tava mais na questão do duelo, era muito mais foda, pra falar a verdade. Não era, não. Depois começou a entrar muito na história dos Cerillian, sei lá como é o nome das raças do bicho, um contra os outros em busca do poder infinito. Não ficava mais chato, não, bicho? Tom consegue zerar o Chaotic e vencer o último Codemaster, ele ganha uma carta que permite ele viajar no tempo pra realmente entender esse mundo. E meio que as duas tribos surgiram do mesmo ponto. Eu acho que se ficasse mais na questão só do duelo, era mais da hora, pô. Então toda aquela guerra desnecessária tem ainda mais essa camada. Só que como essa temporada não tinha um conflito real, tiveram que inventar um cara literalmente de última hora pra criar um cliffhanger pro que seria uma próxima. A série terminou com essas 3, mas aparentemente teria outras 3 temporadas. Ainda bem que não teve. Aquele mesmo leão que salvou o mundo dos Marillion, salvou a galera desse monstro imune a todos os ataques imagináveis. Isso porque os dois vêm das Spirit Lands, um outro mundo além de Perim. Mas infelizmente é aqui que a série acabou. Então essa ideia, que também veio dos cards, nunca foi explorada além disso. Então realmente, Chaotic é muito melhor do que eu lembrava ou sequer teria esperado vindo das mãos da 4Kids. Mas nem todo milagre dura pra sempre, e por isso o cancelamento do Chaotic é culpa dela, o que acabou levando à paralisação total da marca. E aí justamente eu demorei tanto pra falar de Chaotic, porque meio ano atrás o dono original dela tweetou que tava numa convenção tentando lançar o Chaotic 2.0. Mas oxe, não, pare, né? A ideia dele era colocar o desenho na TV de novo pra testar o interesse do mercado sobre ele. Não, e aí faça terminariam isso. de lançar a coleção original de cartas e logo em seguida amarrariam com uma nova série. Mano, mas aí que tá, mano. O cara quer fazer a porra do desenho pra vender carta. Ele tá falando desde o começo, mano. A porra do desenho era pra vender as cartas. Porque sim, tem muitos conceitos que poderiam ser aproveitados, já que a série foi escrita pensando em mais algumas temporadas. Teria material pra caramba pra fazer um universo expandido, dando continuidade a uma obra um tanto desconhecida, mas que tem total potencial pra se tornar mais uma dessas histórias complexas e rica em detalhes. Acabou. Na moral, ainda bem... graças a Deus, nunca vi Chaotic na minha vida. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus.